E se eu te dissesse que um dos sinais mais misteriosos do fim dos tempos pode estar acontecendo agora? A profecia da novilha vermelha, mencionada na Bíblia, pode ser a chave para a construção do terceiro templo em Israel. Um evento que muitos acreditam ser um marco para a volta de Jesus. Mas o que isso significa? Será que estamos realmente tão perto do fim? Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir fatos surpreendentes que podem mudar a forma como você enxerga as profecias bíblicas. Para atender aos requisitos da lei do Antigo Testamento, uma novilha vermelha era necessária para ajudar a realizar a purificação do pecado. Especificamente, as cinzas de uma novilha vermelha eram necessárias. A novilha vermelha era uma vaca marrom avermelhada, provavelmente com pelo menos 2 anos de idade. Era para ser sem defeito ou mancha, e nunca ter levado jugo. O sacrifício da novilha vermelha era singular na lei, pois usava uma fêmea. Era realizado longe da entrada do tabernáculo e era o único sacrifício em que a cor do animal foi especificada. O abate de uma novilha vermelha é descrito em Números 19, versículo 1 a 10. O sacerdote Eleazar deveria supervisionar o ritual fora do arraial dos israelitas. Depois que o animal fosse morto, Eleazar devia aspergir um pouco de seu sangue na frente do tabernáculo 7 vezes. Então ele saía novamente do acampamento e supervisionava a queima da carcaça da novilha vermelha. Enquanto a novilha vermelha queimava, o sacerdote recebeu a ordem de adicionar pau do cedro, hisopo e carmesim ao fogo. As cinzas da novilha vermelha foram coletadas e armazenadas fora do arraial num lugar limpo. As cinzas eram então usadas para a água de purificação, é oferta pelo pecado. A lei prossegue detalhando quando e como as cinzas da novilha vermelha eram usadas para purificar aqueles que entraram em contato com um cadáver. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia, ele se purificará com aquela água e ao 7º dia se tornará limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. O processo de purificação envolvia as cinzas da novilha vermelha da seguinte maneira: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e o molhará na água, e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou o que foi morto, ou o que faleceu, ou a sepultura. A imagem da novilha vermelha é mais um prenúncio do sacrifício de Cristo pelos pecados dos crentes. O Senhor Jesus era sem mancha, assim como a novilha vermelha deveria ser. Assim como a novilha foi sacrificada fora do arraial, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Em Hebreus 13, 11 a 12 diz: porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E assim como as cinzas da novilha vermelha purificavam as pessoas da contaminação da morte, o sacrifício de Cristo nos salva da pena e da corrupção da morte. O ritual da novilha vermelha foi estabelecido na lei mosaica. No intervalo desde aquela época, o judaísmo tem acrescentado muitos padrões ao que era originalmente um conjunto de instruções diretas e bastante simples. A tradição talmúdica fala do tipo de corda com a qual a novilha vermelha deveria ser amarrada, a direção que deveria enfrentar ao ser abatida, as palavras ditas pelo sacerdote, o uso de sandálias durante o ritual, etc. As regras rabínicas listavam muitas coisas que desqualificariam uma novilha vermelha de ser sacrificada. Se alguém a tivesse montado ou nela se apoiado, se alguma vestimenta tivesse sido colocada sobre ela, se um pássaro tivesse pousado sobre ela, e se ela tivesse 2 cabelos pretos ou brancos, entre muitas outras condições.
De acordo com a tradição rabínica, 9 novilhas vermelhas têm sido sacrificadas desde a época de Moisés. Desde a destruição do segundo templo, nenhuma novilha vermelha tem sido abatida. O rabino Maimônides, 1135 a 1204, ensinou que a 10ª novilha vermelha seria sacrificada pelo próprio Messias. Mas nos últimos anos, algo extraordinário aconteceu. Várias novas novilhas vermelhas foram descobertas e levadas para Israel. Uma vez que as cinzas da novilha vermelha serão necessárias para purificar o novo templo. Muitos consideram que o aparecimento de uma novilha vermelha será o prenúncio da construção do templo e do retorno de Cristo. De acordo com o Instituto do Templo, um grupo que defende a construção de um terceiro templo. Isso reacendeu a investigação entre estudiosos bíblicos e líderes religiosos, que acreditam que a construção do terceiro templo está ligado à volta de Jesus. Será que a construção do terceiro templo está mais próxima do que imaginamos? E mais importante, o que isso significa para nós cristãos? De acordo com a linha de interpretação escatológica dispensacionalista, haverá um terceiro templo de Deus em Jerusalém. Jesus profetizou uma profanação do templo durante a tribulação, Mateus 24:15, e 2 Tessalonicenses 2:4. Para que isso ocorra, obviamente terá que haver um templo em Jerusalém para se profanar. Supondo que aqueles que dedicam o templo do fim dos tempos sigam a lei judaica, eles precisarão das cinzas de uma novilha vermelha, misturadas com água para a limpeza cerimonial. Se uma novilha vermelha sem manchas realmente nasceu, isso poderia ser visto como mais uma peça se encaixando, levando ao cumprimento da profecia bíblica. Se o terceiro templo for realmente construído em nossos dias, isso indica que as profecias sobre os últimos tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram enviadas dos Estados Unidos para Israel. Esse evento deixou muitas pessoas intrigadas, pois nunca houve tantas novidades aptas ao sacrifício de purificação em um só período. Os rabinos responsáveis pelo Instituto do Templo já declararam que, se uma dessas novilhas permanecesse sem defeitos até a idade esperada, os sacrifícios poderão ser retomados. Segundo a tradição bíblica, o nascimento e subsequente sacrifício de uma novilha vermelha são pré-requisitos para o início da construção do terceiro templo em Jerusalém. No judaísmo ortodoxo tradicional, a reconstrução do templo é vista como um evento que antecede a chegada do Messias judeu, um evento profético aguardado há muito tempo pelos judeus. Lembrando que os judeus não reconhecem Jesus como Messias, eles aguardam ainda a vinda do Messias. Por isso é tão aguardada a novilha vermelha e a construção do templo, pois esses eventos estão ligados à vinda do Messias judeu. Se uma novilha vermelha for realmente sacrificada e usada para purificação, isso pode indicar que o terceiro templo será reconstruído em breve. Mas vale lembrar que, atualmente, o terreno onde ficava o templo, bem no centro do Monte do Templo, existe uma mesquita chamada Kubet es-Sakra, Domo da Rocha. É um edifício situado no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, construído no século VII, sendo um dos sítios mais sagrados do Islã e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. E se isso acontecer, podemos estar muito mais próximos da grande tribulação descrita no livro do Apocalipse do que imaginamos. A novilha vermelha também serve como um poderoso lembrete do custo da expiação. O sacrifício da novilha vermelha, como outros sacrifícios do Antigo Testamento, aponta para o sacrifício final de Jesus Cristo, que deu sua vida para expiar os pecados da humanidade. Esta conexão entre a novilha vermelha e o sacrifício de Cristo enriquece nossa compreensão da profundidade do amor de Deus e das medidas que Ele tomou para fornecer um meio de reconciliação e purificação para seu povo.
Jesus nos alertou que nos últimos dias haveria sinais no céu e na terra, e que deveríamos vigiar e orar. Leia Mateus 24:42. A profecia da novilha vermelha não pode ser ignorada. Se o terceiro templo for erguido, será um dos maiores marcos do cumprimento das profecias bíblicas e um forte indicativo de que a volta de Cristo está se aproximando. O que tudo isso nos ensina? Que precisamos estar preparados. A cada dia que passa, as profecias se cumprem diante de nossos olhos. A volta de Jesus não é um mito ou algo distante. Ela está cada vez mais próxima. Se esse é um dos sinais do fim dos tempos, o que devemos fazer? Nós nos arrependermos, buscar a Deus de todo o coração e viver em santidade, pois não sabemos o dia nem a hora em que Cristo virá buscar a sua igreja. Agora eu te pergunto, você está preparado para esse grande dia? Deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender a importância de estar preparado para a volta de Jesus.